QC profanamente apresenta Coraline, de Neil Gaiman. Comecei este livro para Holly. Terminei-o para Maid. Contos de fada são a mais pura verdade. Não porque nos contam que os dragões existem, mas porque nos contam que eles podem ser vencidos. Gilbert Keith Chesterton. Capítulo 1. Coraline descobriu a porta pouco depois de terem se mudado para casa. Tratava-se de uma casa muito antiga, com um sótão sob o telhado, um porão sob o chão e um jardim coberto de vegetação e de árvores grandes e velhas. A casa não pertencia inteiramente à família de Coraline. Era grande demais para isso. A família possuía apenas uma parte. Outras pessoas habitavam a velha casa. A senhorita Spink e a senhorita Percival moravam no apartamento abaixo do apartamento de Coraline, no andar térreo. Eram ambas velhas e rechonchudas, e viviam em seu apartamento acompanhadas de alguns terriers escoceses, cada vez mais velhos, que tinham nomes como Hamish, Andrew e Jock. Há muitos e muitos anos, a senhorita Spink e a senhorita Percival tinham sido atrizes, como a senhorita Spink explicou a Coraline quando a conheceu. Sabe, Caroline, disse a senhorita Spink, pronunciando errado o nome de Coraline. senhorita Forcible e eu éramos atrizes famosas em nosso tempo. Nós pisávamos a ribalta. Não deixe Hamish comer o bolo de frutos ou ficar acordado a noite inteira com dor de barriga. É Coraline, não Caroline. Coraline! Repetiu Coraline. No apartamento acima do apartamento de Coraline, sob o telhado, morava um velho maluco que tinha bigodes enormes. Contou a Coraline que estava treinando um circo de ratos. Não deixava que ninguém visse o circo, porém... Um dia, pequena Caroline, quando tudo estiver pronto, o mundo inteiro conhecerá as maravilhas do meu circo de ratos. Está me perguntando por que não pode vê-los agora? Foi isso que perguntou? Não. Coraline respondeu calmamente. Pedi para o senhor não me chamar de Caroline. É Coraline. O motivo por você não poder ver o circo de ratos? Prosseguiu o homem no alto da escada. É que os ratos ainda não estão prontos, nem ensaiados. Além disso, recusam-se a executar as canções que escrevi para eles. Todas as canções que escrevi pedem para tocar bum bum tam tam, bum bum tam tam. Mas os ratos brancos só tocam taranana, tararara, taratata. O que é isso? Está errado. Eu estou pensando em experimentar tipos diferentes de queijos com eles. Coraline não achou que houvesse realmente um circo de ratos. Achou que o velho estava provavelmente inventando aquilo. No dia seguinte ao dia da mudança, Coraline começou a exploração. Explorou o jardim. Era um jardim grande. Bem nos fundos ficava uma velha quadra de tênis, mas ninguém na casa jogava tênis. A cerca em volta da quadra tinha furos e a rede já estava quase toda apodrecida.
havia um velho canteiro de rosas, repleto de roseiras atrofiadas e com as folhas roídas por insetos. Havia ainda um recanto cheio de pedras e um anel de fadas formado por cogumelos marrons venenosos e moles que exalavam um cheiro horrível quando pisados. Havia também um poço. No dia em que a família de Coraline se mudou para lá, a senhorita Spink e a senhorita Percival insistiram em dizer a Coraline o quanto o poço era perigoso, prevenindo-a para que se mantivesse decididamente longe dele. Por causa disso, Coraline fez questão de explorá-lo para saber onde ele se encontrava e, dessa forma, poder evitá-lo apropriadamente. Encontrou-o no terceiro dia, em meio a uma campina de vegetação rebelde, ao lado da quadra de tênis e atrás de um arvoredo. Um círculo de tijolos baixo, quase escondido pela grama alta. Alguém o cobrira com tábuas de madeira para impedir que caíssem nele. Havia um pequeno nó na madeira em uma das tábuas, e Coraline passou toda uma tarde jogando seixos e bolotas através do buraco, esperando e contando até ouvir o que fazia quando atingiam a água bem lá embaixo. Coraline também explorou o local em busca de animais. Encontrou um ouriço, uma pele de cobra, mas sem nenhuma cobra, uma pedra igualzinha a uma rã e uma rã igualzinha a uma pedra. Havia ainda um gato preto altivo, que se sentava sobre os muros e os tocos de árvore a observá-la, mas que escapulia quando ela se aproximava para tentar brincar com ele. Foi assim que Coraline passou suas 2 primeiras semanas na casa, explorando o jardim e o terreno em volta. Sua mãe a fazia entrar para o jantar e o almoço, e Coraline tinha que se agasalhar bem antes de sair, pois o verão daquele ano estava muito frio, mas ela saía, explorando todo dia, até o dia em que choveu, e Coraline teve que ficar dentro de casa. O que eu faço? Indagou Coraline. Você pode ler um livro, Sugeriu a mãe. assistir a um vídeo, brincar com seus brinquedos. Vá perturbar a senhorita Spink ou a senhorita Forcible, ou, quem sabe, o velho maluco do andar de cima. Não, Disse Coraline. não quero fazer nada disso. Eu quero explorar. Eu realmente não me importo com o que você vai fazer, Disse a mãe de Coraline. desde que não bagunce nada. Coraline foi até a janela e observou a chuva cair. Não era o tipo de chuva sob a qual se podia caminhar. Tratava-se do outro tipo, o tipo que se atira do céu e se esparrama por onde cai. Era uma chuva determinada, e no momento sua determinação era transformar o jardim em uma sopa molhada e lameada. Coraline já assistira a todos os vídeos, cansara-se de seus brinquedos e lera todos os seus livros. Ligou a televisão, pulou de canal em canal, mas só havia homens de terno falando sobre o mercado financeiro e programas de entrevista de auditório. Finalmente achou algo para ver. Era a parte final de um programa de história natural sobre uma coisa chamada coloração protetora. Viu animais, pássaros e insetos que se disfarçavam de folhas, galhos ou de outros animais para escapar de coisas que podiam feri-los.
Coraline gostou do programa, mas ele terminou logo e seguiu-se outro programa sobre uma fábrica de bolos. Estava na hora de ir falar com seu pai. O pai de Coraline estava em casa. Tanto seu pai quanto sua mãe trabalhavam fazendo coisas no computador, ou seja, ficavam bastante tempo em casa. Cada um tinha seu próprio estúdio. Olá, Coraline. Saudou ele sem se virar quando ela entrou. Murmurou Coraline. Está chovendo. Disse o pai. Está caindo um pé d'água. Não. Disse Coraline. Está apenas chovendo. Posso sair? E o que sua mãe acha? Você não vai sair com um tempo desses, Coraline Jones. Então não. Mas quero continuar minha exploração. Então explore o apartamento. Sugeriu o pai. Olhe, aqui tem um pedaço de papel e uma caneta. Conte todas as portas e janelas. Faça uma lista de tudo que for azul. Organize uma expedição de busca a um aquecedor de água central. Posso ir até a sala de visitas? A sala de visitas era o lugar onde os Jones mantinham a mobília cara e desconfortável que a avó de Coraline lhes deixara quando morreu. Coraline não tinha permissão de entrar lá. Ninguém ia lá. Era reservada para ocasiões especiais. Se não fizer bagunça e não toque em nada. Coraline considerou tudo cuidadosamente. Então pegou o papel e a caneta e partiu para explorar o interior do apartamento. Descobriu o aquecedor de água central. Ficava dentro de um armário na cozinha. 1, 2, 3. Contou tudo que era azul. 153. Contou as janelas. 21. Contou as portas. 14. Das portas que encontrou, 13 abriam e fechavam. A outra, a porta grande de madeira escura esculpida, no canto mais afastado da sala de visitas, estava trancada. Onde vai dar essa porta? Perguntou a mãe. Em lugar nenhum, querida. Mas tem que dar em algum lugar. Sua mãe balançou a cabeça. Veja. Disse a Coraline. Estendeu o braço e pegou uma corrente de chaves no alto do batente da porta da cozinha. Separou as chaves cuidadosamente e escolheu a maior, mais velha, mais escura e mais enferrujada. Foram em seguida para a sala de visitas. Ela destrancou a porta com a chave. A porta abriu-se. Sua mãe estava certa. A porta não dava para parte alguma. Abria-se sobre uma parede de tijolos maciços. Quando esse lugar ainda era uma única e mesma casa, Explicou a mãe de Coraline. essa porta abria para algum lugar. Quando dividiram a casa em apartamentos, eles simplesmente a bloquearam com tijolos. Do lado de lá fica o apartamento vago da outra parte da casa, o que ainda está à venda. Ela fechou a porta e recolocou a corrente de chaves no alto do batente da cozinha. Você não trancou a porta? Observou Coraline. A mãe encolheu os ombros. E por que eu deveria? Perguntou. Não vai a parte alguma? Coraline não disse nada. Era quase noite lá fora e a chuva ainda estava caindo.
tamborilando contra janelas e borrando as luzes dos automóveis na rua. O pai de Coraline parou de trabalhar e preparou o jantar para todos. Coraline revoltou-se. Pai, Disse: você experimentou outra receita. É um ensopado de alho poró e batata, salpicado com extra-grão e queijo gruyère derretido. admitiu o pai. Coraline suspirou. Então foi até o freezer e pegou batatas fritas e uma mini pizza de micro-ondas. Você sabe que eu não gosto de experimentar receitas. Disse ao pai, enquanto seu jantar girava em círculos e os pequenos números vermelhos no forno de micro-ondas iam diminuindo até chegar a 0. Se você provar, talvez goste. Disse o pai de Coraline, mas ela balançou a cabeça. Naquela noite, Coraline ficou acordada na cama. A chuva passara. Estava quase adormecendo, quando algo fez. Coraline sentou-se na cama. O barulho prosseguiu. Coraline levantou-se da cama e olhou pelo corredor. Mas não viu nada de estranho. Percorreu o corredor até o final. Do quarto de seus pais vinha um ronco baixo. Era seu pai. E um balbúcio ocasional. Era sua mãe. Coraline pensou com seus botões se não teria sonhado com aquilo, fosse lá o que fosse. Algo se moveu. Era pouco mais do que uma sombra e percorreu rapidamente o corredor escurecido como um pequeno fragmento de noite. Coraline torceu para que não fosse uma aranha. As aranhas causavam-lhe intenso desconforto. A forma negra entrou na sala de visitas e Coraline seguiu-a um tanto nervosamente. A sala estava escura. A única luz vinha do corredor e Coraline, que estava em pé no vão da porta, projetava uma sombra enorme e distorcida sobre o tapete da sala. Parecia uma mulher magra e gigantesca. Perguntava-se justamente se deveria ou não acender a luz, quando viu a forma negra esgueirar-se lentamente de sob o sofá, fazer uma pausa e, em seguida, precipitar-se silenciosa pelo tapete em direção ao canto mais afastado da sala. Não havia móveis naquele canto. Coraline acendeu a luz. Não havia nada no canto. Nada a não ser a velha porta que abria para a parede de tijolos. Coraline tinha certeza de que sua mãe havia fechado a porta. No entanto, esta achava-se ligeiramente aberta agora. Apenas uma fresta. Coraline aproximou-se e olhou para dentro. Não havia nada lá, apenas uma parede feita de tijolos vermelhos. Coraline fechou a velha porta de madeira, apagou a luz e foi para a cama. Sonhou com formas negras que deslizavam de um lugar para o outro, evitando a luz até que todas se reuniam sob a lua. Pequeninas formas negras, com pequeninos olhos vermelhos e dentes amarelos afiados. Começaram a cantar. Suas vozes eram agudas, ecoantes e ligeiramente estrondosas. Faziam Coraline sentir-se inquieta.
Pelos cantos da casa eu tinha passagem. Pelas frestas das portas eu ia além. Mas, pra minha surpresa, aqui a fortaleza e uma porta velada me cela também. Eu já atraí muitos da minha armadilha. A família passada tentou me atrair. As minhas pistas vincou e agora uma garota chegou. Coraline, cuidado, mal libertou. Pelos cantos da casa vamos achar. Pelos cantos da sala encurralá-la. E cerrar, piscar, os olhos sem par. Pelos cantos da casa. A luz roubarei. Lentamente minhas forças estão regressando. E as lonas outrora vou levantar. Eu quero atrair minha presa, fazer-se enroscar sem defesa. Assim Coraline 2 botões vou pôr. E o eco da noite vai assustar. Na escuridão vou lhe atirar. Pelos cantos da casa vai se perder. E o sonho afinal só trará temporal. Pelos cantos da casa Vai morrer. Pelos cantos da casa vamos achar. E 2 botões fixaremos. Meu prazer sem igual e será seu final. Pelos cantos da casa. Pelos cantos da casa. Venham ratos e sem demora para o circo estrear. Avancem, pois agora é o momento. Pelos cantos da casa, pelos cantos da sala e por dentro dos olhos. Vou correr. Depois, Coraline sonhou com alguns comerciais. E então não sonhou mais nada. Coraline, de Neil Gaiman. Capítulo 1 conta com as vozes de Manuela Gabarrus como Coraline Jones, Maria Alhang como Senhora Jones, André Mota como Senhor Jones, Cristina Bueno como April Spink, Patrícia Pan como Miriam Forcible, André Mota como Velho. Direção: Lucas Saguista. Dedicatória: André Mota. Tradução: Regina de Barros Carvalho. Adaptação: Lucas Saguista, Andy Fonseca e André Mota. Narração: Lucas Saguista. Editores de áudio e sonoplastia: Andy Fonseca e André Mota. Música tema: A Sombra e a Coragem. Composição: Diego Queiroz. Música: Pelos Cantos da Casa. Letra: Lucas Saguista e André Mota. Instrumentação: Diego Queiroz. Vocal: André Mota. Mixagem: Telfos. Coro: Ana Nunes, Lucas Saguista, Melânia Fiô, Márcio Oliveira, Mestre Jordison e Telfos. Agradecimento especial a Creiciane Coutinho e Gustavo Sandri. Encerramento: Paulo Piazza. Essa é uma produção do Quartel Canvete Studios com o selo Dark.